acho que as pessoas perdem um pouco a noção do tamanho do clube, sabe? Por conta desses 4 rebaixamentos, no caso, é a 5ª vez que joga a Série B, né? Porque é repetente de Série B, não conseguiu subir ano passado. O Cruzeiro é birrepetente de Série B, né? Tá 3 anos ali. Mas isso a mim não surpreende nem um pouco, porque assim, o que eu conheço do Vasco é isso aí. Eu sempre vi o Vasco assim, o Vasco no Maracanã, muitas vezes, Maracanã lotado, não só em São Januário, que é um estádio bem menor, e é um estádio que eu acho assim, sensacional, gosto muito de São Januário, acho que até pela relação que o torcedor do Vasco tem com o estádio, a história, é muito bacana. Mas o Vasco é isso, é porque é muito tempo sem ver o Vasco assim. Assim, vou fazer um contraponto aqui, até para não ficar no lugar comum, tá todo mundo, que legal, torcedor do Vasco. Para mim isso aí não é novidade, eu tô careca de ver. Eu já sou velho bastante para ter visto isso aí, muitas vezes com a torcida do Vasco. No Maracanã, lotado de vascaínos contra times de outros estados, ou dividindo com o Maracanã, com o Flamengo, Fluminense, Botafogo, em grandes classes locais. E até em outros lugares do Brasil, né? É uma torcida nacional. Isso é reflexo de um apequenamento do Vasco por culpa dos coveiros do Vasco. E alguns continuam ali pairando, doidos ali para se meter de alguma maneira. Esse é o problema. É a política do Vasco que avacalha o Vasco, que derruba o Vasco. Então, há quanto tempo o Vasco não joga no Maracanã, ainda mais com a pandemia, contra um outro grande clube numa partida como essa? Há um bom tempo. Agora, já vimos o Vasco subir, por exemplo, contra o Ceará, com o Maracanã lotado, e a torcida xingando o Eurico Miranda na época, que era o presidente, um acesso com protestos. A gente já viu essa história até se repetindo há algum tempo. O problema é o Vasco fazer jogo de Maracanã lotado contra o Cruzeiro na Série B. O Vasco tem que fazer na Série A, mas não adianta fazer na Série A brigando para não cair. Então esse que é o problema. Será que a SAF vai funcionar? Esses caras serão bons gestores? Vão permitir que se trabalhe? Como é que esse contrato vai ser amarrado? Acho que essa é a grande discussão. Porque eu não duvido de nada. Assim, a maneira que a política do Vasco ela derruba o clube, ela faz mal ao clube, é um negócio assim, único no Brasil. É impressionante. O Vasco sempre tem aquela guerrilha interna e a morte do Eurico deixou aí um vácuo do poder. Então os caras estão brigando o tempo todo ali. Porque isso para mim não é surpresa nenhuma. Agora, eu acho que muita gente perdeu a noção do tamanho do clube por conta de tantos rebaixamentos, tantas campanhas pífias na primeira divisão, caindo ou lutando para não cair. O Vasco caiu a primeira vez, gente, em 2008. Jogou o Brasileiro em 2009. Quando o Corinthians subiu, o Vasco caiu. 2009. Isso tem, então, o quê? 2009 são 13 anos. O Vasco está jogando pela 5ª vez a Série B. É dureza, né?